palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, primeiro assunto eu já adiantei para vocês, né? Falei de um refugiado político na Polônia. Ele foi reconhecido pelo governo polonês como refugiado político do Brasil. O nome dele é Adriano Castro. Os que acompanhavam lá atrás, o BBB, eu nunca vi, ele era um dos BBBs. Jornalista, ele teria mostrado o deslocamento das pessoas, dos manifestantes no 8 de janeiro, desde o acampamento na frente do QG até a Praça dos Três Poderes. Foi para Varsóvia. Mas por que eu estou falando nisso? É porque hoje ele estava no Parlamento Europeu. O deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que anteriormente fora senador pelo Mato Grosso e um dos mais ativos senadores, foi inclusive vice-líder do governo Temer, esse deputado levou um relatório de 17 páginas sobre a situação política do Brasil, entregou na Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, presidida por um português, o Antônio Tanger, que é do Chega, a segunda força lá em Portugal. Tanto o ex-BBB quanto o deputado falaram lá no parlamento. O deputado, ao falar, citou Maria Corina Machado, fez uma semelhança com o Eduardo Bolsonaro, que no governo autoritário da Venezuela, ela foi aos Estados Unidos se queixar como deputada, aí passou a ser perseguida, né? Maria Corina Machado. Bom, esse deputado, eu fui dar uma olhada na biografia dele, deputado José Medeiros, é uma das vítimas daquele movimento que está sendo denunciado pelo Eduardo Taliaferro, que está lá na Itália, né? Deputado foi bloqueado durante a campanha eleitoral de 2022, porque ele mostrava a torcida Bolsonaro lá e tal, foi bloqueado, não podia. Bom, gente, eu ontem não tive tempo de falar mais sobre a posse de Fachin no Supremo. Hoje eu li cuidadosamente o inteiro teor do discurso dele de 19 laudas. E aí eu fiz um resuminho aqui para passar para vocês. Ele falou sobre respeitar a Constituição. Ele disse respeitar a Constituição. Depois disse a Constituição continua acesa. Depois disso, o tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Depois disse nosso compromisso é com a Constituição. Depois, garantia do Estado de Direito por meio do respeito à Constituição. E, por fim, manteremos o contrato fundado pela Constituição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que precisou falar tantas vezes em respeito à Constituição? Quando a gente fala muitas vezes água no deserto, é porque a gente está com sede, né? Ele deve estar sentindo por dentro que a Constituição foi desrespeitada lá pelos guardiões. E aí, frases marcantes dele. As pessoas precisam ter razões para confiar no sistema de justiça. É verdade. Prometeu diz que a diretriz dele será austeridade sobre os recursos públicos. E com isso ele já mandou dizer que não queria o jantar tradicional de posse no dia da posse. Já economizou um jantar, né? Que a crítica da Constituição fala muito, do Supremo fala muito em lagostas e vinhos, etc. Já economizou esse jantar. Outra coisa ele falou, foi um progresso, ele disse, a desinformação no universo digital e fora dele. Realista. Falou 2 vezes em segurança jurídica, 2 vezes. E veja só, o vice dele é o Alexandre de Moraes, sancionado por agressões aos direitos humanos. E ele falou em ações
para a Corte reafirmar seus compromissos com os direitos humanos fundamentais. E tem a frase que eu aproveitei no meu artigo que sai na manhã dessa quarta-feira em mais de 30 jornais. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política. Está lá no Novo Testamento, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa é a grande questão. Eu digo no artigo que ele traçou um risco na Praça dos Três Poderes. Aqui é Supremo e aí é Legislativo. Política é com o Legislativo, não é com o Supremo. Com isso ele está contrariando Barroso, que disse que o tribunal virou tribunal político e não apenas um departamento do judiciário. Terminou dizendo: o presente nos interpela, sim. Mas não é só o presente, o futuro vai interpelar também. É uma oportunidade para o Supremo. E, por fim, queria registrar, porque aconteceu de madrugada, o presidente da CONAFER, que é Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Dá uma dica para vocês: quando o título é muito longo, é coisa de esquerda, eles não têm imaginação para concisão. Bom, Carlos Roberto Ferreira Lopes foi preso de madrugada lá na CPMI do roubo dos idosos da Previdência por mentir, falso testemunho. Ele havia jurado falar a verdade. Aí o senador Carlos Viana, presidente da comissão, deu-lhe voz de prisão, ele foi conduzido da prisão, depois pagou fiança e foi liberado. Fácil, né? Essa confederação aí levou a entre 700 e 800 milhões dos aposentados e pensionistas. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.